Efésios, capítulo de número 2. Para que você possa se situar no texto, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, instruindo aquela igreja sobre, no capítulo de número 2, sobre a graça de Jesus. A base do Efésios, capítulo de número 2, é a salvação pela graça de Deus. A carta aos Efésios, ela foi um alimento para aquela igreja recém-fundada. Em Atos, capítulo 19, diz que Paulo, ao chegar na cidade de Éfeso, ele encontrou ali alguns cristãos, entre eles Apolo, porém, não havia o conhecimento pleno da graça de Jesus. Eles não haviam conhecido ainda sequer o Espírito Santo de Deus. Em Atos 19, Paulo prega para um pequeno grupo de 12 homens aproximadamente e ora a Deus para que eles fossem cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que após esses homens serem cheios de Deus, cheios da plenitude do Espírito, começa então o trabalho de evangelização naquela cidade. A cidade de Éfeso, ela era conhecida pela adoração à deusa Diana. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, conhecido daquela época. Os comércios daquele local eram baseados na religiosidade do povo. E após a propagação do evangelho, a Bíblia diz que as pessoas abriram a porta do coração para o reino de Deus, e com a abertura do coração para a porta do reino, a Bíblia diz que muitos feiticeiros, muitas pessoas que serviam a outros deuses, pessoas envolvidas com magias negras, começaram a terem a sua vida mudada pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que esses homens, ao serem convertidos pelo poder do Espírito Santo, que estava na vida do apóstolo Paulo e daqueles irmãos que ali pregavam com ousadia, a Bíblia diz que essas pessoas começaram a entregar os seus livros de artes mágicas, de magias, de bruxarias, e começavam a queimá-los no fogo. A Bíblia vai narrar lá em Atos, capítulo 19, que o montante desse valor era tão grande que mexeu na economia da cidade de Éfeso. Os comércios então começaram a ser afetados pelo poder de Deus naquela cidade, porque o comércio que vivia da magia e dos artigos que viviam de feitiçaria, eles começaram a ter declínio financeiro e com isso vieram a falir. Então os homens daquela cidade, muito revoltados, eles prendem Paulo, batem em Paulo, e Paulo então ali de Éfeso, ele volta para Jerusalém, e depois então ele escreve as cartas para que essas igrejas fossem edificadas. E dentre esse período de tempo, entre a conversão daquele povo e o enchimento com o Espírito Santo, muitas dúvidas surgiram. E Paulo então ele escreve essa magnífica carta à cidade, aos cristãos que estavam em Éfeso, passando as orientações a ele para que eles fossem fortalecidos no poder de Deus. A carta de Éfeso, ela trata do estabelecimento da base apostólica da igreja, a visão apostólica, e ele trata dos 5 ministérios que Deus estabeleceu para que a igreja de Cristo fosse edificada. No capítulo de número 2, que nós vamos ler do versículo 1 em diante, ele vai tratar exatamente do poder de Cristo na transformação da vida do cristão. Capítulo 2 de Éfeso, versículo 1. O texto diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Versículo 4:
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, que você faça dessa palavra uma verdade no seu coração, que você faça dessa palavra uma verdade para você caminhar na sua trajetória cristã. O texto de Éfeso é um alimento, que eu posso dizer que é um alimento nutritivo para a igreja. É a certeza de que a nossa salvação, ela não vem pela nossa capacidade humana, ela não vem pelo nosso intelecto, a nossa salvação não vem pelos nossos méritos próprios, a nossa salvação não vem pelas nossas obras realizadas, a nossa salvação, ela não vem por mérito simplesmente ou meramente humano. Não importa a denominação da sua igreja, não importa o seu cargo eclesiástico, não importa quanto momento você está ou quanto tempo você está na igreja, a sua salvação, ela não é por conta do seu merecimento. A sua salvação é única e tão somente pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo, ele diz isso, que a graça de Deus, ela nos alcançou. O amor de Deus, ele tomou conta de cada um de nós e nos envolveu de uma forma tão grande que nós andávamos, e Paulo está dizendo isso para a igreja de Éfeso, mas ele faz menção que esse testemunho, esse amor, essa graça que transforma, ela faria também a diferença onde? Nos séculos vindouros, ou seja, essa graça que alcançou aquela igreja de Éfeso, que estava vivendo, e Paulo vai declarar aqui uma lista de coisas que eles faziam. Ele vai dizer, vocês que no outro tempo andavam segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, ou seja, eles viviam verdadeiramente em meio a potestades terríveis, em meio a uma idolatria terrível, em meio a uma obra, humanamente falando, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, em meio de pensamentos, em meio de uma ideologia, em meio de uma cultura que era totalmente nefasta e maligna, onde a potestade do ar que assolava aquela região era uma potestade sombria, uma potestade terrível. E ele diz que mesmo aquele povo vivendo em meio a tantas trevas, a luz de Deus foi poderosa o bastante para alcançar aquela geração. E ele está dizendo, essa luz ela é tão poderosa que a obra que fez nessa geração também será feita em julho de 2022, na cidade de São João de Meriti. Essa mesma graça que alcançou aquele povo que estava em trevas, também é a mesma graça que irá alcançar as vielas, que irá alcançar os morros, que irá alcançar as favelas, que irá alcançar os tribunais, que irá alcançar os cargos altos políticos. Essa mesma graça é capaz de salvar o homem que está preso em seus delitos e pecados. A graça de Deus, ela nos alcança, ela nos envolve,
E a manifestação dessa graça, ela está exatamente no versículo 1, na parte A, quando ele diz: e ele vos deu vida. Aleluia. Você pode dizer: Deus me deu vida. A vida de Deus. Jesus, quando ele fala a Nicodemos, no capítulo de número 3 do Evangelho de João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, eles pudessem ter direito à vida eterna. Porque uma vida terrena, muitas pessoas até estão tendo uma vida terrena. E a graça de Deus, ela é capaz de nos dar uma vida abundante nessa terra. Ela é capaz de nos dar a felicidade terrena. Eu ouvi uma entrevista daquele grande fugilista, o maior, na minha opinião, fugilista de todos os tempos, chamado Mike Tyson, que no auge da sua juventude, ele faturava 30 milhões por uma luta. Imagina, é muito dinheiro, é verdade ou não é? 30 milhões, é muito dinheiro. No auge do seu esporte, ele faturava, ele era o atleta mais bem pago. E o repórter perguntou: o que você pode dizer sobre isso? Ele diz assim: aquilo para mim não representou nada. E o repórter perguntou por quê? Ele disse a seguinte palavra: porque eu não tinha paz. E ele diz: como alguém que tem 30 milhões não tem paz? Ele diz assim, e aí eu aprendi uma lição, ele disse assim: os melhores anos da minha vida foram os 3 anos que eu passei dentro da prisão. Porque não adianta nada o homem ter muito dinheiro se ele não tiver a paz dentro do seu coração. E aí ele fala a frase que marcou na entrevista, que eu tirei para mim. Ele diz assim: às vezes Deus dá certas coisas aos homens para prová-lo, se ele tem capacidade ou não de continuar sendo um homem de paz em meio a tantas oportunidades. Aquilo eu gravei. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor nos deu vida. A pergunta é: o que nós estamos fazendo dessa vida que o Senhor nos deu? Ele diz que a vida dele, o propósito da vida que ele nos deu, não é nós encontrarmos essa paz de espírito, a paz que excede todo o nosso entendimento. Não é para nós encontrarmos nas coisas terrenas, mas essa paz nós só encontramos em Cristo nas coisas espirituais. Ele diz: eu vim para que tenhais paz, eu vim para que tenhais vida, e vida abundante. E aí nós que somos humanos materializamos as coisas e entendemos que essa paz, que essa vida abundante diz respeito às coisas terrenas, mas o Senhor está falando além. Ele está dizendo: é importante vocês terem coisas terrenas, é importante vocês viverem a vida terrena, mas o mais importante é você ter a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida eterna. Vida eterna, para a glória do nome do Senhor. Você pode nesse momento desocupar as suas mãos e você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Querido, só quem passou pelo fio da morte consegue entender a importância de você ter vida. Quando a irmã começou a louvar, não vou usar cantar o hino da irmã, me perdoe, irmã.
Ele me amou. Meu Deus, a pastora que passou pelo fio da morte já desabou em adoração ao nome do Senhor, porque Ele te deu vida, pastora. Ele te deu mais um tempo do sopro de vida. Aleluia! Os cordéis da morte muitas vezes nos cercam. O espírito da potestade do ar muitas vezes querem assolar a nossa geração, mas o Senhor, Ele é o Senhor que nos dá vida. Aleluia! Aleluia! Que você saia daqui nessa noite com a convicção, com a certeza, com o seu coração transbordante, que você tem o melhor de Deus, que é a vida. Aleluia! Mas agora você não tem dinheiro, Mike Tarso, mas agora eu tenho paz. Ele não tem Jesus ainda, mas ele já tem paz. Talvez ele tenha uma vida de paz nessa terra, mas nós temos a paz e nós temos a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. O amor de Deus, ele é tão tremendo e tão grande, que no versículo 4, Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele é riquíssimo. Essa vida, querido, ela é tão tremenda que a palavra diz que o Senhor, ele não nos amou agora, porque nós somos pessoas já alcançadas por essa vida de Jesus. Esse amor, ele nos alcançou porque Deus, no capítulo 4, o versículo 4 vai dizer que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Aleluia. Ele é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é tão tremenda que talvez uma pessoa que está aqui não consiga compreender que quando nós adoramos aqui, criamos uma atmosfera de adoração ao nome do Senhor nesse lugar. Fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, criamos um altar de adoração ao nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos a unidade do corpo de Cristo. Se você não estivesse aqui, o corpo não estaria completo. Você veio, o corpo está formado. Se esse corpo que está formado, ele está aqui tributando a Deus adoração, uma gordura, um incenso, um cheiro suave está subindo através do louvor, das orações, das ofertas dos santos, está subindo até Deus. Essa glória do Senhor, ela vai vir sobre este lugar, ele vai vir sobre esta igreja. Nós seremos alcançados por essa graça, por essa misericórdia que é riquíssima. Eu acho lindo a oração de Abraão. A oração de Abraão, ela vai demonstrar para você, para que você possa entender essa misericórdia, que Deus é riquíssimo nela. Quando a medida de Sodoma e Gomorra subiu ao céu, a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida. Essa ideologia que está surgindo agora, essa ideologia não é de agora, isso aí é antigo. Desde o tempo romano, desde o tempo de Sodoma e Gomorra, Satanás ele tenta implantar as suas ideologias nefastas para destruir a sociedade. Esse negócio de aborto, isso não é uma coisa nova, feminismo não é uma coisa nova. Tinha um deus na antiguidade chamado Moloque, que era um deus que fazia com que as pessoas sacrificassem os seus filhos a ele, cortando, sangrando, para que fosse apresentado a ele como oferta de adoração. Satanás ele vai mudando as épocas, mudando o nome, mas as estratégias sempre são as mesmas. E lá em Sodoma e Gomorra, quando a medida subiu, olha querido, um Deus que é riquíssimo em misericórdia, chegar a um ponto de uma medida subir, é porque o pecado daquela geração já estava em níveis
elevadíssimos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que aí tinha um crente, tinha um servo do Senhor, que não habitava naquela cidade. Ele estava nos Carvalhais de Morre, do outro lado. O sobrinho dele morava naquela terra por escolha própria. A Bíblia diz que ele viu as Campinas e desejou estar lá. Por causa dos bens materiais, ele não tinha paz. Mas o fato é que Abraão, quando soube pelos anjos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus escolhidos, os seus profetas, os segredos do seu coração. Então os anjos, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o anjo colocou o quê? Vou avisar Abraão, para que Abraão seja intercessor. Olha bem. E aí Abraão então vai ser intercessor. E ele diz: Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz: não. Se eu encontrar ali 50 justos, por amor a ti, eu não destruirei aquela cidade. Olha como uma adoração, olha como a nossa reunião aqui faz diferença dentro da nossa cidade. Olha como a unidade do corpo de Cristo faz a diferença numa nação. Ele diz: olha, se tiver ali 50 justos, eu não vou destruir a cidade. São João de Meriti é a cidade que mais cristão tem. Se nós orarmos, nós mudamos o Brasil. Aleluia. Se nós orarmos, muitos jovens serão libertos. Eu estou falando de uma cidade envolvida nas artes mágicas de Éfeso. Mas Paulo orou com 12, e por causa daquele poder de Deus, a cidade toda foi transformada, porque o poder de Deus veio. Então, Abraão diz: Senhor, se houver ali 40, e Deus diz: não destruirei. Se houver ali 30, Deus diz: não destruirei. Se houver ali 10, Deus diz: não destruirei. Se houver ali um justo, Abraão não fala mais. Abraão para no 10, porque senão ia ficar difícil. Querido, enquanto houver um justo, vai ter riquíssima misericórdia de Deus. Enquanto houver um crente com o joelho dobrado, vai ter misericórdia de Deus sendo derramada sobre a nossa cidade. Enquanto houver misericórdia de Deus, vai ter gente salva, lavada e remida. Vai ter gente largando as drogas, largando o vício, largando o lesbianismo, largando o homossexualismo. Vai ter casamentos sendo restaurados. Vai ter filhos tendo o coração de volta aos pais. Vai ter pessoas que estão na rua, que vão sentir desejo de estarem novamente em família. Vão ter cristãos que estão desviados da presença do Senhor, sentindo no coração a chama viva e o desejo de voltarem para a casa do Pai. Enquanto houver joelho dobrado, tem transformação de vida. E aí Deus diz: olha, por amor de Abraão, toda a família de Ló será poupada. Por amor a Abraão, toda a família de Ló será poupada. Você tem noção do poder da unidade, querido? Por causa da nossa unidade, toda a sua família será poupada para a glória de Deus. Por causa da nossa unidade, toda a nossa cidade pode ser poupada para a glória de Deus. Por causa da nossa unidade, pessoas podem ser libertas nessa noite. Sabe por quê? Porque tem uma casa de Deus, tem uma luz, tem uma palavra, tem o Espírito, tem o poder, e as riquíssimas misericórdias de Deus estão operando. Você não está vendo, mas tem pessoas sendo tocadas. Você está aqui, mas Deus está trabalhando lá. Você está aqui, mas Deus está curando pessoas lá nos hospitais. Porque a glória de Deus, quando ela se manifesta, os atributos de Deus se manifestam também junto com Ele. É impossível o Senhor estar aqui sem que a glória dEle não encha esse lugar, sem que Ele visite aquele que você ama. E a Bíblia diz que por causa de Abraão, um homem, se tivesse ali mais uns 5 ou 10, querido, toda a cidade seria poupada. Olha, se Ló tivesse feito a parte dele, eu fico pensando assim: se Ló tivesse evangelizado um pouquinho, pegasse um vizinho, um parente, e falasse: ó, vem para Deus,
Não sirva a esses deuses estranhos, vem para Deus. 10, se houvesse 10, toda a cidade de Sodoma e Gomorra seria poupada. Você consegue entender isso, querido? Quantas pessoas você pode salvar se você evangelizar mais um? Se você pregar para mais um? É essa a diferença que nós temos que entender. Eu tenho que estar na casa do Senhor, porque aqui é lugar de Deus se manifestar, e juntamente com Ele, as misericórdias dEle também se manifestam. Diga para o seu irmão assim: faça valer a pena. Aleluia. Será que nós temos feito valer a pena? Porque no versículo 6 diz que o Senhor, Ele ressuscitou, e juntamente com a sua vitória, Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Meu Deus. Aleluia. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Eu não entendo como tem crente que não consegue sentir o reino do Espírito. Como tem cristão que não consegue entrar diante da sala do trono, que o véu já foi rasgado, e ter um momento com Deus, um momento de quebrantamento, um momento de entrega, um momento de se rasgar, de chorar, de adorar intensamente. Querido, o Senhor, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, acima das nuvens, acima da atmosfera, acima da lua, acima das estrelas, acima de todas as coisas, do sétimo céu, lá no alto, onde Deus está sentado. O Senhor te fez assentar nas maiores alturas. Aleluia. Você fala aqui e Deus estende o seu ouvido e te ouve. Aleluia. No Salmo 116, Ele não apenas te ouve, Ele estende a tua mão e Ele te ajuda. Ele te socorre. Aleluia. Nós estamos assentados aonde, querido? Será que a gente ainda está com o pensamento de brigar com o vizinho que está botando o lixo na nossa porta? Será que o nosso pensamento é alguém que não curtiu a sua foto no Facebook, sei lá, no Instagram? Será que o seu pensamento é preocupado porque alguém não é o estereótipo que você criou para a religiosidade terrena? Ei, sai das coisas terrenas e entre nas regiões celestiais. Pare de se incomodar com coisas terrenas e comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus te fez assentar nas regiões celestiais com Cristo ressuscitado. Pare de pensar nas coisas que são da terra e comece a pensar nas coisas que são do alto. O seu socorro não vai vir do médico, do padeiro, do eletricista, do mecânico. O seu socorro não vai vir da terra, o seu socorro vem do Senhor. Isso não quer dizer que você não tem que preparar as coisas terrenas, não. A palavra diz: prepare o cavalo para o dia da batalha, esteja pronto, mas não coloque a sua confiança em coisas terrenas, porque a vitória vem das regiões celestiais. Diga para o seu irmão: a sua vitória vem do Senhor. É Ele que nos garante a vitória. Aleluia! Glorificado seja Deus. Quantos aqui já viram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Alguns irmãos não viram. O Resgate do Soldado Ryan é um filme tremendo. Eu acho aquele filme um filme tremendo, é um filme de guerra. E ele trata da entrada das tropas aliadas
pela Normandia, as praias da Normandia, em junho de 1942. Os especialistas dizem que foi o ponto-chave para a mudança na guerra, porque os alemães estavam invadindo a Europa. E a tomada das praias da Normandia foi o ponto principal, em junho de 1942, foi o ponto marcante para a vitória das tropas aliadas sobre o nazismo, que estava tomando conta. Então, esse filme trata exatamente disso, desse ponto principal que era a tomada e a vitória das tropas aliadas sobre o nazismo. Mas o filme traz como pano de fundo a história de Ryan, para passar uma mensagem. O resgate do soldado Ryan fala exatamente nessa tomada das praias da Normandia sobre a morte de 4 jovens que, durante a tomada ali na praia de Normandia, eles foram mortos pelas tropas inimigas. E o alto comando americano, ele descobriu que existia mais um irmão, chamado Ryan. E o americano, desde que houve aquela guerra civil americana, eles sempre se preocupavam muito para que uma mãe não perdesse todos os filhos na guerra, porque isso aconteceu na guerra civil. Então, eles tinham muito cuidado para que isso não tornasse a acontecer. Então, eles resolvem resgatar o soldado Ryan. Vamos repatriar o soldado Ryan para que os americanos entendam que nós nos preocupamos com a mãe que ficou sem todos os filhos. Eles sentiram a dor, o peso da mãe, e mandaram resgatar o soldado Ryan, mas teve um porém. O soldado Ryan estava em meio a milhares de soldados. E ele era um paraquedista, e houve um problema na invasão das praias da Normandia, que os paraquedistas, em vez de caírem antes da praia, eles caíram atrás das linhas alemãs. Eles caíram atrás das linhas inimigas. E o alto comando americano manda aquele ator Tom Hanks, que é, na minha opinião, disparadamente um dos melhores atores, manda que vá buscar o soldado Ryan junto com mais 7 soldados, passar por todo aquele campo do inimigo para resgatar do outro lado o soldado Ryan. Pois bem, o filme trata dessa ida desses soldados valentes, comandado pelo Tom Hanks, para buscar o soldado Ryan lá no campo do adversário. E nesse inteirinho eles enfrentam alemães, enfrentam inimigos e começam a morrer. Daqueles 7 que foram resgatar o soldado Ryan, na caminhada até chegar ao Ryan, eles começaram a sofrer. Morreu um, morreu o outro. O Vin Diesel, se eu não me engano, era o primeiro filme dele, ele morre logo no início ali do filme. E os outros soldados vão indo. Então eles chegam do outro lado. Uma dificuldade para achar o soldado Ryan no meio de centenas de soldados, até que eles encontram o soldado Ryan. E eles dizem: soldado Ryan, nós viemos te resgatar porque os seus irmãos morreram. E o alto comando americano mandou nós levarmos você para casa para que a sua mãe não fique sem todos os filhos. E aí tem um porém. O soldado Ryan diz: eu não vou com vocês, porque não tem sentido eu ir e todos os meus amigos estarem aqui na guerra. Não vai ter patriotismo, não vai ter heroísmo, não vai ter significado, não vai ter sentido. E até que o Tom Hanks, juntamente com os outros soldados, os poucos que restaram, chegaram à conclusão: quem sabe a nossa maior missão na guerra não seja proteger o soldado Ryan, para que o soldado Ryan não morra, e nós sermos capazes de chegar ao final dessa guerra e finalmente entregarmos o soldado Ryan. Porque o soldado Ryan não queria ir. E aí é interessante que todos os soldados começam a morrer. E eles se colocavam na frente do soldado Ryan. Eles protegiam por todo lado o soldado Ryan. Eles estavam dispostos a entregar a própria vida pela vida do soldado Ryan. E no final do filme, o Tom Hanks é o último deles, um dos últimos deles a sobreviver. E um tanque vem vindo na direção do soldado Ryan, e o Tom Hanks já baleado. Eu estou entregando o filme? Mas também o filme é antigo. Você não viu porque tu não quis. Você não viu, agora você vai ver sabendo. Então não vou contar o final.
E aí o Tom Hanks, então, ele tinha já um problema de Parkinson, estava tremendo, e o tanque vindo na direção dele, e ele já quase morrendo, ele começa a atirar na direção do tanque, e o Ryan atrás dele vendo tudo aquilo. Sabe aquele filme que começa pelo final? O filme começa lá no final, o filme começa exatamente assim, o Ryan indo num cemitério juntamente com toda a sua família. Ele estava com a mãe, estava com os filhos, ele estava com todas as pessoas do lado dele. E ele corria, já idoso. Ele corria, idoso. O filme começa assim, correndo idoso. E o Ryan procurando o túmulo. Porque aquele capitão atirava naquele tanque, sabendo que aquilo não faria a menor diferença contra um blindado atirando na direção deles. Mas no momento em que o tanque está próximo do soldado Ryan, iria tirar a vida do soldado Ryan, as tropas aliadas bombardeiam aquele tanque, bombardeiam aquele lugar, e a vitória finalmente chega com as forças aliadas. E quando chega com as forças aliadas, os soldados sobreviventes começam a se abraçar, começam a se alegrar, começam a estarem felizes. E o capitão se esvaindo ali no chão, sangrando. E o soldado Ryan vai até perto do capitão. E aqui eu quero deixar a mensagem para você. Ele vai até perto daquele capitão. E o capitão, no último fôlego de vida, ele coloca a mão sobre o soldado Ryan. O soldado Ryan abaixa a cabeça e ele diz assim: faça valer a pena. Faça valer a pena. Querido, aquela frase foi tão impactante, tão forte, tão tremenda, tão magnífica, que o soldado Ryan, ele sobreviveu. Ele chegou agora na velhice dele, ele está sentindo que está chegando o tempo dele partir. Ele agora tem esposa, tem filho, tem netos, tem uma família feliz. E ele encontra então o sepulcro daquele capitão, encontra aquela cruz que estava com o nome daquele capitão. E diante daquele túmulo ele para e ele presta continência, em reverência ao ato heróico que aquele homem fez para que ele pudesse estar vivo. E Ryan então vira para a sua família, olha nos olhos da sua esposa e ele pergunta: eu fiz valer a pena? E a esposa olha para ele, olha para os filhos, olha para os netos e diz: você fez valer a pena. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos aqui, querido, diante de um fato bíblico que está dizendo que Deus nos amou e que para que nós tivéssemos uma salvação que não é terrena somente, mas sim uma salvação eterna, para que nós nos assentássemos numa região celestial, para que nós fôssemos revestidos por um amor tão grande, foi necessário que o filho dele se colocasse entre a artilharia do adversário e a nossa vida, e dissesse: eu estou disposto a dar a minha vida pela vida dele, eu estou disposto a me sacrificar por ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava no madeiro e as suas forças estavam se esvaindo, ele olha para o Pai e ele diz: Pai, está consumado. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que quando nós estamos diante da cruz, quando nós estamos diante do sacrifício do Cordeiro, quando nós estamos diante de um homem que pagou o preço da morte, nós devemos reverenciá-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos servi-lo, nós devemos honrá-lo, e nós devemos dizer: valeu a pena? Será que valeu a pena o sacrifício de Jesus? Você tem feito o sacrifício de Jesus valer a pena na sua vida?
Valeu a pena ele pagar o preço de morte para que você pudesse chegar ao Pai e dizer: Pai, está aqui, está consumado, eu fiz a minha parte. Nós estamos fazendo valer a pena? A esposa de Brian disse: valeu a pena. Tem muita gente, querido, que não está fazendo valer a pena. Em vez de viver uma vida dizendo: gente, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas eu fui coberto por um amor, e eu sou feliz porque o amor de Jesus me envolveu. Tem gente que está murmurando por causa de uma coisa banal. Tem gente que está se esquecendo de coisas importantes, tremendas, que é a base do cristianismo, que é o amor. Você vai ver aqui no final, no versículo de número 10, ele vai dizer: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que você, querido, faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Que você honre o esforço que Ele fez carregando aquela cruz por você. Que você faça valer a pena na sua adoração de entrega. Que no final da sua vida você olhe para os seus e diga: valeu a pena, eu cumpri o meu propósito como pai, como mãe, como avô, como um homem de Deus, como mulher de Deus, como servo do Senhor. E as pessoas que te cercam, elas vão dizer: valeu a pena, para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, aleluia, aleluia. A continência no exército, ela é um sinal de honra, de reverência e de respeito. Por isso que um soldado, ele faz esse símbolo de continência, de respeito, de honra, de reverência. E vai diante do capitão, ele faz o sinal. A honra que nós damos a Deus, querido, é não menosprezarmos a mesa do Senhor. É nós falarmos: não, eu vou honrá-lo, participando do sacrifício dele. Eu imagino se toda a família de Ryan chegasse àquela idade. Eu penso que Ryan devia ir sempre ali constantemente, a família não. Mas ele sabia o que o capitão havia feito por ele. Querido, você está aqui porque você sabe o que Jesus fez por você. E tem gente que menospreza a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. A Bíblia só diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Você sabe qual é a diferença? É que muita gente bebe sem entender que o Senhor tem que ser honrado, reverenciado, amado. Ele merece o nosso respeito. Eu te convido a se colocar de pé. Eu vou chamar aqui o diácono Diego. Vem cá, diácono Diego. Eu vou chamar a irmã Tatiane. Vem cá, Tatiane Freitas. Eu vou orar ao Senhor pelo primeiro elemento, o pão. Me dá aqui o pão, que já está junto com o vinho, porque agora é junto. O pão e o vinho. E você vai pegar o cálice. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos nos alimentar do pão. E depois que todos nos alimentarmos do pão, nós então beberemos do cálice. Estenda as mãos para cá. Amado, poderoso e eterno Deus, nós apresentamos a Ti nesse momento esse cálice, esse pão que passam a representar o Teu corpo, o Teu sacrifício. Nós queremos, ó Deus, nessa noite declarar que valeu a pena o Seu sacrifício, porque a Tua graça nos alcançou, o Teu amor, Senhor, inundou os nossos corações. E nós nos rendemos a Ti. Nós aceitamos o Seu senhorio. Nós aceitamos, Senhor, a Sua salvação. Nós declaramos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. E nós fomos chamados para fazer a boa obra que o Senhor nos designou, nos colocando na brecha entre o tiro do inimigo e a alma de alguém que precisa ser alcançada pelo Teu nome. Porque nós acreditamos que através do Teu amor em nós, muitas vidas se renderão a Ti.
Nós te damos graça nesta hora e te aplaudimos em nome de Jesus. Pode sentar, você vai receber o alimento. Deus! À medida que você for recebendo, se coloque de pé e vai adorando ao nome do Senhor. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Adore ao Senhor. Levou sobre si o pecado. Reverencie ao Senhor. Mostre para Ele que valeu a pena. Pegue o seu cálice assim, ó. Erga ele para o alto e diga: Senhor, valeu a pena. Aleluia. Não conheceu. Meu Deus. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. Meu Deus. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Pega o primeiro elemento, o pão. Erga ele para o alto assim. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos esse primeiro elemento. A tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos dele todos em nome de Jesus. Oh, glorifique o nome dele. Santo, santo, santo. Deremaço e decanta lamaço.
seja sempre exaltado. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh! Aleluia! Glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Deus, erga o seu cálice assim para o alto. Aleluia, aleluia. Faça valer a pena, querida. Faça valer a pena. A palavra diz: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele homem disse assim: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então Deus bradou do alto e disse: tolo, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado para quem será? Ei, está fazendo parte do cálice do Senhor, está na mesa do rei, está dizendo: eu estou pensando nas coisas que vêm do alto, o meu foco está em Cristo. Que você assuma uma posição com Deus e faça parte desse momento sublime da igreja, que é o momento de participarmos da ceia do Senhor.